Pode aplaudir porque é para Ele. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Muitas coisas sobrenaturais acontecendo, porque é a prova que realmente Jesus está presente, mostrando, movendo. E vocês não têm noção, mas talvez ainda alguns não vão ter essa noção, mas vocês estão passando uma mudança de dentro para fora. E eu falo isso porque constantemente eu passo essas mudanças. Acontecimentos das nossas vidas é o que realmente faz isso acontecer. Se a gente vive uma vida inerte, sabe o que é uma vida inerte? Sem graça, vamos dizer assim, sem movimento, nós vamos ficar sem sentir o que é uma mudança. Mas aí quando começa você se lançar naquilo que talvez você nem conhecia, para muitos o segredo de Deus, o mistério de Deus, que é a presença dele viva nesse tempo. São muitas as pessoas que passaram sem perceber isso, de gerações que passaram, tanto que você via um ou outro se destacar, não que fosse errado. Quando você observava alguns nomes em si sendo destaques nos tempos antigos, não somente igreja primitiva, mas já dos séculos não tão longos dos nossos, né? Você pode falar alguns especiais assim que você consegue lembrar, como John Wesley, o próprio Billy Graham, que era do século passado, mas durou até esse século, no comecinho agora na segunda década. Nós temos outros grandes pregadores, Paul Washer, Pung Yo-Cho, que é da Coreia do Norte, para quem não sabe. São assim pregadores que se destacaram. Mas se nós entendermos quem nós somos, não vai ser só mais um ou dois nomes que vão se destacar, serão vários, porque todos eles levam Jesus. E esse é o meu objetivo. Eu não quero que seja um ou dois, eu quero que seja o máximo possível nesse mundo todo que a gente chama de planeta Terra. Que um dia Jesus vai voltar e vai deixar essa terra sem a presença dele. E eu falo, não fica nessa terra sem a presença de Jesus, porque não dá. Mas aqueles que estiverem a marca de Cristo, quem que é a marca de Cristo? O Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo com qual intuito, pessoal? Somente para lembrar as coisas que ele disse, para que ele simplesmente nos consolasse. Ele fez por isso também, tá? Mas ele fez por muito mais. Ele fez para deixar ele como Deus dentro de vocês. Porque um dia ele virá buscar a sua igreja, e só quem tiver ele dentro de si será salvo. E esse dele dentro de si tem passos necessários. A Bíblia fala no João capítulo 3, não precisam abrir, é só um comentário, depois eu vou fazer outra menção, sobre um homem chamado Nicodemos. Eu acho que vocês já conhecem, alguns de vocês conhecem. Nicodemos, ele era um homem muito culto, muito inteligente, fariseu, conhecia a lei. Muitos conhecem a lei como a Torá, que são os Pentateucos, né, os livros de Moisés, que ele escreveu, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Claro, depois tem os profetas, tem os salmos e tudo mais, mas era assim que era conhecido antes. Não era como que a gente tem hoje o acesso a todos num só livro, né? E ele tinha todo o conhecimento. Só que o interessante é que Nicodemos começou a observar um homem chamado Jesus Cristo. Alguém conhece Jesus Cristo aqui? Você tem observado ele também ou não? Observa. Pastor, como que eu observo? Assistindo The Chosen? Ajuda, mas não. Eu gosto, mas não. Não só isso. Ele está aqui, ó. Mas sabe o que é mais interessante? É que hoje eu não posso descer que está gravando, então eu vou ficar aqui em cima, vou me aguentar. Ele está aí em vocês também. Quanto mais você conhecer Deus, mais Deus vai te conhecer, porque mais Ele vai habitar em vocês. Mais você vai saber que Ele habita em vocês, você vai ter a consciência disso. E isso tem mexido comigo não só dos dias de hoje, não. De um bom tempo para cá, e tem aflorado muito. E sabe quando você tem algo bom e você diz, eu quero dividir? Porque é bom demais para guardar para mim, sabe? E eu quero que vocês todos tenham esse conhecimento, gente. Mas enquanto a nossa mentalidade, não desrespeitando ninguém, mas é uma forma de mostrar, de intencionar realmente a pessoa pensar. A nossa mentalidade estiver presa à nossa própria vida, vocês não vão conseguir. Não ponha a sua idade, independente se estiver um pouco acima, um pouco abaixo da média que você considera jovem ou não, ou uma pessoa cabível. Não ponha como obstáculo, pessoal. Não ponha como obstáculo, porque quando Deus Ele quer usar, Ele usa, você só precisa deixar. O Senhor não tem essa média de idade assim de falar, olha, eu vou te usar quando você tiver 16, ou você tiver 30, ou você tiver 40, ou como Moisés quando você tiver 80. Não, Ele simplesmente fala, você me dá o seu coração, você me dá a permissão de viver por você, então eu vou te usar. Pode ser exatamente esse minuto, se você se permitir, como já está acontecendo, gente.
Deus está fazendo uma grande obra aqui ou não está? De verdade, não falem para me agradar. Você não vai ser filmado nesse quesito. Só eu que estou sendo. De vocês, da hora que você chegou até o momento que você está vivendo, você já sentiu alguma coisa mudar no seu coração? Quem que já sentiu? Olha que bonito, gente. Olha lá, João. Olha lá, João. Me dá um apoio aí. Deus seja louvado. E eu sou te falar que isso é só o comecinho. Porque a sua vida não se resume só a esse momento. Esse momento pode ser fundamental, sim. Mas você tem uma vida muito linda para Deus usar. Para mostrar o quão valoroso vocês são. Só que para isso, Ele vai ter que visitar o poço que a gente às vezes está lá no fundo. É meio doido, né? Porque Ele não pega pessoas prontas. Ele pega pessoas que não tem nada de bom às vezes para oferecer aos olhos da humanidade. Mas Ele olha para a gente e fala assim: eu quero vocês. A pergunta agora vai ser: vocês vão me querer? Porque quando Ele diz eu quero vocês, Ele vai, como eu já comecei a falar um pouquinho ontem, pedir algumas coisas. E às vezes o pedir alguma coisa é você abrir mão de outras. Mas isso vai fazer você ser completo. Mas é um passo a passo, fica tranquilo. Ninguém vai sair daqui com capa salvando o mundo. Mas vai estar com o coração mudado para começar a mudar o mundo. E é assim que começa. Numa pequena sociedade, que alguns podem chamar de sala de aula, outros vão chamar de igreja, outros vão chamar de salas virtuais, onde você faz o seu estilo de vida, que hoje em dia tem muitos, né? A parte streamer cresceu muito. Mas você vai fazer a diferença onde você estiver, porque o seu coração mudado vai mudar o coração de muitos. E Ele quer começar a usar isso. Só que para isso, às vezes Ele vai no seu fundo do poço. Não é porque Ele está jogando a gente lá para baixo, é porque a gente já está lá embaixo. Ele precisa trazer para cima. Não é um negócio assim que Ele fala: viu a sua vida aqui, não. Ele já sabe que a gente está e o que a gente faz. Mas Ele vai lá e começa a mostrar: eu conheço quem você é, eu sei quem você é, eu sei o que você pode ser. Agora eu quero que você entenda que eu sou Deus e eu quero mudar a sua vida. E para isso, você vai sair do fundo do poço e vai me dar água para beber. João capítulo 4. Agora sim a mensagem, pode abrir. Versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os de seus discípulos, versículo 3, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. 4, e era necessário passar por Samaria. No seu lugarzinho, para você ficar conectado com a mensagem, diga: tem coisas, mais um pouquinho, porque tem gente que é tímido, às vezes no primeira não fala. Tem coisas que serão necessárias fazer. Guarda isso, né? Nem sempre vai ser o que você quer, mas vai ser necessário. Nem Jesus pôde fazer tudo o que quis. Teve que ter uma necessidade de parar aonde? Em Samaria. Sabe por que teve que parar em Samaria? Porque tinha alguém muito importante lá que ele tinha que encontrar. Sabe por que a gente se dedicou? De vários motivos positivos, mas um dos principais para estar aqui e fazer isto, porque era necessário Deus falar com cada um de vocês aqui. Se fosse na sua igreja, você não viria. E olha que eu estou falando de muitos que são membros meus lá de Ribeirão, e outros que são das nossas igrejas espalhadas. Mas precisava reunir neste ambiente, para que Ele olhasse pessoalmente ao seu coração, e vocês vão sentir isso, e eles falassem com vocês. E Ele vai lá em Samaria, e a Bíblia diz assim no seguinte versículo: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase hora sexta, meio-dia, tá? Hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Mais do que Jesus ir a um poço de Jacó, ele foi num horário que não era propício para pessoas de boa fama. Então isso me faz pensar e passar essa mensagem a vocês,
Ele poderia ter ido em qualquer lugar encontrar essa mulher, porque ela era de Samaria, ela poderia se passar em qualquer local. Mas ele escolheu um poço. E o interessante é que ele foi sozinho. Ele falou para os discípulos dele: olha, vão comprar comida, que eu vou aqui esperar vocês. Enquanto os discípulos foram, ele foi lá nesse poço. Depois da hora sexta, e essa hora sexta representa o meio-dia, que é somente depois deste horário, pessoas de má fama pela sociedade iriam. E aí lá nesse poço ele encontra uma mulher samaritana, né? Que é a famosa samaritana do poço de Jacó. E conversando com essa mulher, a primeira parte que ele fala, ele diz assim: me dá de beber. Agora vamos trazer isso para a nossa vida. Ele vai até o fundo do poço que muitos se encontram, porque o poço ele já sabe qual é. O interessante foi o pedido que ele fez, não foi só o fato de ele estar no poço. Ele pediu água para ela, não. Dá-me de beber. Você tem acesso a essa água. Então ele está te pedindo alguma coisa que te fez deixar você lá no fundo. O que colocou alguns, ou quase, vou generalizar, uma boa parte, no fundo de uma situação? Divórcio dos pais, brigas, droga, traição. Tem muita coisa que coloca a gente no fundo do poço, não tem? Coloca a gente. Acredito que todo mundo em algum momento, não volto a dizer, não estou falando 100% da humanidade, agora voltando por todos, né? Mas em algum momento a gente se sente assim, lá embaixo. Só que ele é interessante, sabe o que ele faz? Ele vai lá onde a gente se encontra, lá embaixo. Porque imagina só essa mulher todas as vezes indo para o poço, gente, e ela lembrando um motivo porque ela não pode ir no horário de dignidade, porque ela ia, outros iam, mas depois do meio-dia era só gente que não prestava. Então todas as vezes que ela ia para aquele poço, possivelmente passava uma história: é o horário que eu tenho que vir. Por quê? Porque eu sou mal visto por todos, sou mal vista no caso dela. Todo mundo sabe quem eu sou, o que eu fiz, todo mundo conhece a minha história. No caso dela, se a gente continuar a história, e vamos continuar rapidinho, ela teve 5 maridos e o que ela estava não era marido dela. Então assim, ela tinha uma fama muito terrível, além de ser samaritana, que os judeus não citavam. Então já era uma coisa bem pessoal. E é só que Jesus é interessante, não estou falando dos erros dela, é interessante como Jesus trata quem está no fundo do poço. Ele representa isso aqui literalmente num poço, né? E ele pede para ela: me dá de beber. Sem mudar muito, vou voltar aqui daqui a pouco, mas Apocalipse 3:20, a Bíblia diz assim, é conhecido, mas para vocês vale muito. E hoje ele está batendo na porta de quem está no fundo do poço, porque ele quer tirar você de lá. Ele quer realmente mostrar para você que ele conhece a sua história. Só que você tem que deixar ele conhecer também, deixar ele ser o Senhor dessa história. Sabe, aquele que vai conduzir você, aquele que vai tirar você de situações que você não imaginava. E eu posso falar isso com autonomia, e muitos aqui podem falar: ele tira de situações terríveis qualquer um que ele crê nele, que ele não só quer, mas que a pessoa crê nele. Só preciso que deixe. E para deixar você tem que ter uma prova. Qual a prova? Dá de beber. Apocalipse 3:20 diz assim: vocês creem que ele está aqui ou não está? Agora ele vai falar para você. Se ele está aqui, ele vai fazer algo hoje. Eis que estou à porta e bato. Ele está aqui. Ele está batendo na porta agora. Ele está batendo na sua porta. Ele está batendo mesmo. Você sabe que ele não vai invadir, né, gente? Mas ele vai bater até você abrir. Porque você está no melhor momento para isso. Você está longe, sem desmerecer sua família, mas do seu ambiente familiar. Esquece isso um pouquinho, senão você não vai conseguir se envolver. Não desfaça, mas esquece um pouquinho. Para que você consiga abrir a porta, você vai ter que esquecer das portas que estão abertas, que te fizeram mal. Porque a porta que ele bate é uma porta única, que ela se chama coração, ou seja, seu espírito, a sua vida. Agora tem pessoas que acabaram fazendo com que portas fossem abertas na sua vida, que te fizeram muito mal. E alguns continuam fazendo.
Às vezes a gente pega alguns casos, e é uma verdade, pessoal, de pessoas com uma idade não grande, mas já tomando remédio de tarja preta para depressão. Não estou culpando essa pessoa não, mas ela está no fundo do poço. Só que Jesus está mostrando que Ele está aqui para você pegar esse remédio e entregar para Ele agora. Dá de beber para Ele. Ele não vai beber esse remédio, fica tranquilo, mas Ele vai tirar da sua vida. Porque Ele vai te dar uma água que vai matar a sua sede. Só que é assim que Ele começa, sabe? Eis que estou à porta. Deixa Ele bater aí, mas comece a dar atenção a essa batida. Comece a dar atenção, o coração que começou a acelerar mais agora. É Ele. Não é arritmia não, é Ele. Esse coração que começou a bater um pouco mais acelerado. Seu batimento cardíaco aumentou. É porque alguma coisa está acontecendo aí no seu coração. E fica tranquilo que aqui é um ambiente espiritual. Aqui não tem questão de uma questão humanizada, é espiritual. Então ele está começando a bater, ele está começando a dizer: deixa eu entrar. Eu vou tirar isso que te colocou lá embaixo. Só que você tem que estar disposto. Porque ele continua no versículo, ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir. Agora é uma questão muito sua, viu, gente? Olha, eu queria que pudesse todo mundo abrir, eu não posso forçar. Mas a palavra que eu prego é Cristo, e enquanto eu prego, Ele bate. Mas eu peço para vocês, abram. Abram. Esquece as pessoas. Não desmereças, mas esquece se alguém te fez mal, porque não dá para substituir nenhum tipo de glória, ainda que ela seja negativa. Então deixa Ele entrar. Abra. Ele está batendo. Deixa eu entrar. Eu quero ajudar, eu quero mudar. Me dá de beber, tira isso que está no seu coração, que está te matando. Daqui a pouco você vai justificar e você vai começar a errar e vai dizer que o seu erro é por causa que o seu pai fez isso, que a sua mãe fez isso. Tira isso do seu coração e me dá, e eu vou saciar a sua sede. Ele está batendo. Enquanto você não precisa dizer audivelmente, mas você pode dizer aqui no coração: entra. Pede para Ele. A paz que Ele vai te dar, o mundo não vai te dar. A forma de você falar com Ele vai ser diferente a partir desse tempo, quando você deixar Ele entrar e dominar quem você é por completo. Aí Ele continua dizendo: e abrir a porta. O que Ele vai fazer? Ele vai entrar. Só que o detalhe é que quando Ele entra para morar e não entra para visitar não. Sabe aquele que fala: eu não entrei para só falar oi não, viu? Prepara aí a cama, que eu vou morar para sempre aqui com você. Prepara a despensa, mas fica tranquilo que eu vou encher. Ele está entrando, gente. Você que já começou a dizer aí no seu coração: eu não sei, mas Ele sabe. Entra. Você vai começar a viver um tempo diferente. Vocês vão começar a viver um tempo bom, um tempo agradável, que só Ele pode dar isso a vocês. E Ele continua dizendo: e entrarei em sua casa. E a Bíblia diz: e com Ele cearei, e Ele comigo. Vocês lembram o que Ele disse para a mulher samaritana? Vamos voltar lá para João. Quando Ele disse, então, Ele apareceu lá no tempo, no poço de Jacó, que Jacó deu a José, e a samaritana estava lá, e a primeira coisa que Ele fala para a samaritana é: bom dia. Não, pelas escrituras sagradas é: me dá de beber. Aí eu fico pensando aqui rapidinho: o que será que essa mulher samaritana, do jeito dela, falava com o pai antes de encontrar o filho? Porque de certa forma, quando Ele disse me dá de beber, possivelmente foi o que João, quando ele escreveu o Apocalipse, escreveu para a gente, para a carta de Filadélfia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Primeiro que Ele diz é cear com Ele. E aí Ele chega para a mulher e diz o quê? Me dá de beber. Então significa que Ele está pedindo primeiro o que ela tem, né? Porque se Ele ceia primeiro comigo, Ele primeiro precisa, então, eu preciso então primeiro fazer o quê? Entregar o que eu tenho para Ele. Então o que eu tenho para Ele, pessoal? O que vocês têm para Ele?
Aí eu não sei porque é muito pessoal, né? Mas eu sei que ela tinha um problema. Ela não tinha uma solução para Jesus, tinha? Ela não tinha, mas ele pediu mesmo assim. O que você tem? Me dá. Pega a dor que você possui e me entrega. Pega as coisas que estão te destruindo e me dá. Me entrega. Primeira coisa que, se você quiser realmente que ele more no seu coração, e se você abriu, você quer. Então eu vou convidar você, isso aí agora, não precisa sair do lugar, não precisa fazer nada. Aí mesmo, agora você fala simplesmente enquanto eu prego. Eu estou te dando, Senhor, a mágoa que eu sinto do meu pai. Isso está matando a minha vida. Eu estou te dando a mágoa que eu sinto da minha mãe, do meu padrasto, da minha madrasta. A raiva. Isso está me matando. Eu estou te dando os pensamentos de morte que vêm, desespero. E quando eu subo no andar, eu falo, se eu pular, acaba. Eu estou te dando. Eu estou te entregando. Porque isso está me matando, está me deixando com sede, e não passa essa sede nunca. Porque eu sempre busco situações para suprir. Aí às vezes as pessoas se desesperam e elas começam a correr para muitos locais desse mundo. E elas começam a ir tentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso envolve droga, envolve bebida, envolve prostituição, envolve pensamento, envolve amizades erradas. E assim vai começando a se encher de coisas. Aí quando você menos pensa, você acaba parecendo uma árvore de Natal, com todo respeito. Por quê? Começa a pendurar tudo no seu corpo, porque você fica tão vazio que você começa a fazer furo. Você fica tão vazio que você começa a pintar assim mesmo, porque você precisa preencher de alguma forma. Eu não estou te condenando, só estou te mostrando como funciona. O porquê as pessoas elas precisam tapar os buracos que tem na vida. E elas começam a fazer de outra forma, porque elas não sabem como recorrer. Mas o bom e a boa notícia é que hoje você sabe. Ele está pedindo, me dá. Me dá o que está fazendo você ficar vazio. Me dá o que está fazendo você ficar triste. Mas não é um triste momentâneo, é um triste cotidiano. Virou até rotina de vida. É o jovem mau ali, é o jovem depressivo, o jovem revoltado. Já virou rotina de vida. Na igreja ele é uma coisa, em casa ele é outra. Já virou rotina. Me dá de beber primeiro. Eu entro e eu ceio com você. Mas a sequência do versículo é: você me deu? Você me entregou? Vamos continuar a leitura aqui rapidinho? Ouça o que ele está dizendo, não o que o pastor está dizendo. É a boca dele que está falando ao seu coração. A voz é minha, mas o que toca o coração é a voz dele. Diz assim, versículo 8: porque os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida, disse-lhe pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. É fundo, né, gente? Está fundo. Mas é muito difícil, pastor, você não tem noção. O que fizeram e o que eu sinto, eu não sei se eu consigo. Porque é muito difícil confrontar o que me machuca. Não é fácil não, gente. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Por algum motivo, não agora, mas um pouco antes, eu sinto o que vocês sentem. Eu sinto a raiva de alguns. Eu sinto mesmo. Eu sinto a vontade de sair correndo daqui, mesmo sendo tão bom para você. Por algum motivo eu sei. É fundo. Só que esse fundo para Jesus não é impossível de alcançar. Porque dessa vez você não está falando com seu amigo, ou o melhor amigo, ou a sua amiga de dia a dia, aquela irmã que até te ajuda de vez em quando. Vocês estão diante da glória de Deus, e Ele resolve. O poço está fundo. É fundo, né? É fundo. Mas Ele está lá, assim como está aqui. Olha só. Onde, pois, tem águas vivas? Ela responde. 12. És tu maior do que Jacó? Quem é você para falar? Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. O nosso Pai que nos deu poço, bebendo Ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado.
Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Vocês estão prontos para ouvir agora ou não? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu entrarei e eu vou beber da sua água rasa, que está lá no fundo do poço. Mas eu vou te dar uma água que vai fazer transbordar. Não vai mais ter necessidade. Eu estou falando sobre a sua vida com Deus. A sua vida física é um detalhe perto do que Ele quer fazer na sua vida espiritual. Vai se concretizar do lado de fora. A gente sabe que um dia isso acontece. Mas Ele começa do fundo para cima, não de cima para o fundo. Ele começa. Mas para isso tem que ter esse detalhe. Primeiro Ele entra. Depois de Ele entrar, você dá de beber para Ele. Ele ceia com você. E depois de Ele cear com você, aí Ele começa a dar água dele. E aí Ele te dá o que Ele tem, e você então com Ele também ceia. Você dá primeiro para Ele o que você tem em falta, e Ele dá para você o que Ele tem de abundância. Então nesse conjunto, gente, acabou a sede. E é essa sede que muitos estão tendo, mas se vocês quiserem, porque crerem, eu creio que vocês creem, né? Mas tem que querer também. Vão começar a permitir que essa água cesse a sua necessidade que Jesus vai te dar. Essa água vai fazer com que você transborde. Aí entra num outro ambiente. Quando Jesus falava com Nicodemos, como eu comecei lá atrás, ele era um homem estudado, ele era um homem muito culto, conhecendo todas as leis, só que ele começou a olhar Jesus e começou a ficar fascinado, porque Jesus ele era diferente. Sei lá, ele era diferente. E aí ele marcou uma reunião à noite com Jesus, porque se ele fosse visto durante o dia, ele seria literalmente excluído, exonerado da posição que ele possuía. E ele era uma pessoa bem influente, ele era mestre, professor. Então ele tinha uma posição, um respeito, tudo mais diante da sociedade. E ele começou a conversar com Jesus e ele disse: o que é necessário para nascer de novo? Né? O que é preciso? Aí ele simplesmente começa a explicar para ele. Ele falou assim: olha, vai ter que nascer da água e do Espírito. Ele falou assim: mas como que é possível nascer de novo? Quando ele indaga sobre isso, se eu já sou velho, eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Aí Jesus vai lá e diz para ele: mas se você não sabe as coisas da carne, como você vai entender do Espírito? Ele estava falando da mudança de um velho homem para o novo. Só sei que o Nicodemos ficou encantado com aquilo. E sabe o que mais me chamou a atenção naquele momento? Depois de tudo que eles conversaram, é que Jesus chamou ele para ser discípulo. Me segue. E ele não foi. Eu não sei se vocês sabem, mas quando Jesus morreu, a morte dele na terra, José de Arimateia, ele foi e conseguiu um túmulo para o corpo de Jesus ficar os 3 dias. É óbvio que, não sei se ele tinha essa intenção de saber que era 3 dias só, mas ele voltaria. E voltou. Quem crê que Jesus vive? É lindo, né? Só que o que aconteceu, sabe? Eu não sei se vocês sabem, mas Nicodemos, sabe quem Nicodemos fez? Ele ajudou José de Arimateia. Ele usou a influência dele para ajudar José a conseguir, porque era uma questão religiosa, ter um túmulo, aquela coisa toda. Então José, o discípulo escondido dentro do governo, e o Nicodemos, discípulo escondido no meio dos fariseus, conseguiram interceder pelo túmulo de Cristo. Isso está biblicamente comprovado. Jesus chamou ele para seguir, mas ele não foi. Mas ele não deixou de fazer o que ele podia em prol do evangelho aonde ele estava, gente. Quando Jesus entra na nossa vida, ele entra e muda. Não adianta, você não vai ser mais o mesmo depois dos dias que você está vivendo. Você não vai pensando que você vai voltar para a sua rotina. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você pode tentar, mas você não consegue. Experiência de vida não dá. Sabe por que não dá, gente? Porque vocês foram escolhidos. Por isso que tem pessoas que, quando relutam muito, elas desaparecem. Não reluta. Vocês não conseguirão ser mais os mesmos de verdade
Porque Ele está mudando dentro de vocês. Ele está transformando dentro de vocês, talvez coisas que vocês nem imaginavam que tinham, ou que algumas coisas que você jamais contou para ninguém, nesse altar aqui, nesse altar realizado, neste evento, Ele começou a revelar coisas que você não contou para ninguém, coisas mais profundas, talvez contou meio, mas o total Ele sabe. Tiveste 5 e o que você tem não é seu marido, sabe coisas assim? Lá do fundo do poço, coisas que estão te carregando lá para baixo cada vez mais, e só tem mais um pouco de água, então me dá um pouco que você tem, e eu vou dar água que mata a sua sede. Mas é uma troca, né? Do seu pouco por muito de Deus. Só que o nosso pouco sempre é ruim. Nunca é um pouco bom, é sempre ruim. Mas o pouco bom dele vem com tudo. O pouco não, muito bom dele, na verdade, vem e nos preenche por completo. Mas aí o conjunto vem, pessoal, para a obra ser completa. Em João 4:23 ele diz assim, eu vou pegar o 21 porque eu quero pegar o conjunto, fica mais bonito. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, ou você crê que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem. Vamos ler junto aqui, quem está com a Bíblia? E agora? E agora? E agora? O quê? Em que os verdadeiros adorarão em espírito. Por quê? O Pai procura a tais. E se eu falar para ele que ele encontrou? Se eu falar para vocês que ele encontrou? Se eu falar para vocês que ele encontrou hoje um grupo de pessoas que estão dispostos a adorar ele em espírito, é isso que importa. E a boa notícia é que agora é. Só que eu quero que essa obra seja plena e completa, pessoal. Porque ele bateu na porta hoje, e não só hoje, ele está batendo já faz um tempo, mas hoje intensifica. E eu peço para vocês, de uma forma bem humana, de um amigo, abra. De verdade. Ele continua batendo na porta de alguns. Só abre. E as coisas que você precisa, ele vai suprir, Deus vai abençoar. Amém? Eu não sei quem de vocês já tomaram a decisão pelo batismo nas águas. Gostaria que vocês viessem aqui na frente, por favor. Vocês que tomaram essa decisão, que eu quero orar por vocês. Pai, aqui estão aqueles que tomaram uma decisão por passar nas águas. Aqui estão aqueles que assumiram uma posição para viver eternamente contigo. Espírito Santo, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe o que o Senhor está movendo. A capacidade de agradar a Deus vocês estão recebendo. E nós oramos por vocês, para uma vida intensa de entrega, para uma vida intensa na verdade, para que haja a mudança que realmente vocês buscam. E para você que já é batizado, o que Ele falou com vocês? Você está deixando realmente Ele ser o seu Deus? Então hoje tome essa atitude, porque o pouco que Ele te pede, o muito Ele vai te oferecer. Ele te pegou lá naquele fundo do poço e te levantou. Ele conhece o seu passado, mas Ele que escreveu o seu futuro. E Ele quer fazer de você o que Ele projetou. Então deixa acontecer. E assim nós abençoamos, assim nós oramos, assim nós clamamos e pedimos a Deus, abençoa-os na sua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, pelos que estás fazendo no nosso meio, Pai, em nome de Jesus.